Olá galera, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu estou gravando aqui essa videoaula para podermos falar um pouquinho da nossa leitura de férias, que foi o livro A Droga da Obediência, Os Caras. Tá? Eu fiz um resumo aqui para poder contar um pouquinho para vocês da história. Tá? Então eu vou passar por algumas partes do livro, tá? E vocês poderão acompanhar, tá? Porque tanto eu vou contando aqui para vocês, como eu fiz aqui os slides e tem a parte escrita para poder facilitar o entendimento de vocês, tá? Claro que, né, essa videoaula ela é só aí mais uma forma de complementar a leitura de vocês, tá? A leitura é fundamental. Caso você não tenha feito, né, a leitura do livro, ficará difícil de você conseguir acompanhar aí os acontecimentos dele. Até mesmo porque a sua leitura vai complementar aqui o resumo que eu fiz para vocês, tá? Então vamos lá aqui, tá? Então tenho a capa do livro. Deixa eu tirar isso daqui. Tá, então a capinha do livro aqui do Pedro Bandeira. Tá, Os Caras, A Droga da Obediência. Vamos aqui trazer algumas informações. Bom pessoal, primeiro eu trago algumas informações a respeito do livro, quando que ele foi escrito, tá? E também contar que a partir desse livro aqui, Pedro Bandeira acabou também dando origem a uma sequência aí. Então vamos lá, A Droga da Obediência é um livro de Pedro Bandeira, da coleção Os Caras. Sua edição mais recente é de 2014, mas seu lançamento original foi no ano de 1984. Tá, então essa obra aí já tem 36 anos. A obra trata de um grupo conhecido como Os Caras, que é composto por Miguel, Chumbinho, Magre, Crânio e Calu. Tá, então qual que é a função desses jovens aqui no livro? Eles investigam e ajudam a desvendar crimes. Tá? E como eu disse para vocês, esse livro aqui ele deu origem a outras sequências, chamado Pantano de Sangue, em 87, Anjo da Morte, em 88, A Droga do Amor, em 94, e A Droga Americana, em 99. Tá? Então vamos ver aqui quem são esses caras aqui, tem uma ilustração deles. Tá? Então eu tenho aqui, né, o Miguel, que é o líder, o Crânio, a Magre, o Calu e o Chumbinho, tá? E nós vamos conhecer aqui um pouquinho do perfil de cada um deles. Então aqui eu tenho A Droga da Obediência, de novo, não, aqui já foi, desculpa pessoal, deixa eu descer, aqui, os personagens. Bom, Miguel é o único personagem que não tem apelido, tá? Foi ele quem decidiu reunir os amigos e por brincadeira acabou formando aí um grupo secreto, e ele também é o presidente do Grêmio Estudantil. É ele que lidera o grupo de amigos e é ele também que define o próximo passo a ser dado pelos caras. Também tem o Chumbinho, tá? Que ele tem a característica de ser fã de jogos, tá? De videogames e computadores, e ele tem também aí uma qualidade que é ser destemido e ser esperto. Então ele sente de longe o cheiro de novas aventuras, e por isso foi que ele acabou descobrindo aí o grupo secreto que atuava no colégio Elite. Vamos conhecer os outros. Eu tenho a Magre, tá? Que é a única menina do grupo. Tá, ela tem aí a sua característica que é ser a melhor atleta do colégio, tá, e é uma esperança aí para o país, de medalha olímpica. Tem um jeito delicado e meigo, porém se é preciso salvar um dos amigos ou entrar em ação, ela não foge da briga e está sempre pronta para agir, sob quaisquer circunstâncias. O Calu, que ele é conhecido por ser o ator do colégio, né, divertido e brincalhão.
está sempre bem-humorado e levantando o astral do grupo. Apesar de ser o garoto mais bonito do colégio elite, né, ele aí tem uma quedinha pela Magre, tá? A Magre é o crush dele. E o Crânio, que é o gênio da turma, quieto e astuto, campeão de xadrez e nota 10 do colégio. Em nome dos amigos das aventuras, não pensa duas vezes quando o assunto é emergência máxima. Assim como o Kalu, é apaixonado também por Magre. Então vamos lá, vamos começar aqui um pouquinho do resumo do livro. Tá, então a Droga da Obediência traz um clima de investigação e suspense ao estilo dos bons livros e filmes de investigação policial, como é o famoso caso aí do Sherlock Holmes. Tá? No Colégio Elite, então, aqui há um grupo secreto de amigos chamados Cara. Tá? Então aqui eu volto a trazer as informações dos personagens. Ele é composto pelo líder Miguel, por Magre, que é um excelente atleta, por Kalu, que é considerado o melhor ator do grupo de teatro escolar, o Crânio, simplesmente o gênio da turma, e com o passar da história se junta ao grupo Chumbinho. Este último é muito curioso e ao mesmo tempo é bem esperto. Vamos aqui continuando. Então aqui a história começa com o Miguel lendo algumas notícias de jornal, tá? E aí nessas notícias ele acaba descobrindo aqui, aliás, posteriormente ele chama todos os integrantes do grupo secreto, menos Chumbinho, tá? Até então esse não fazia parte do grupo. Só que ele já desconfiava da existência de um grupo, né, secreto no colégio, e no segundo capítulo do livro ele acaba se juntando. Então aqui onde que ficava o esconderijo desse grupo secreto? Ficava no forro do vestiário do colégio, onde eles entravam por um alçapão, tá? E aí nesse esconderijo iria acontecer uma reunião, e logo no início do livro, né, dentro dessa reunião aqui é o momento que o Chumbinho aparece e surpreende todo mundo. Diante disso, o grupo ali finge, né, que aceita o Chumbinho como novo integrante, tá? Mas na realidade mesmo, no início aqui, o Chumbinho ele não faz parte do grupo, né? Os meninos aqui junto com a Magre tentam enganar ele, né? Mas depois ele acaba assim se enturmando, né, e fazendo parte definitivamente. Então aqui a reunião de emergência acontece no forro do vestiário, onde os caras tomam ciência de um terrível incidente que está acontecendo na cidade de São Paulo, tá? O que está acontecendo? Ocorrem inúmeros sequestros de estudantes em diversos colégios. Isso tem deixado a polícia aí cheia de novos casos e, consequentemente, deixando as pessoas assustadas. Tá? Ninguém sabe até então por que está sumindo tantos alunos. E o que vai acontecer então? Chega um momento que, quando ocorre o sumiço em outras escolas, também aqui desaparece o Ricardinho Medeiros Tremembé, que é mais conhecido como Bronca, tá? Então ele acaba desaparecendo do Colégio Elite, que é onde aqui nós temos o grupo secreto chamado Os Caras. Então aqui logo o Chumbinho passa a se enturmar com um novo garoto chamado Bino, tá? E Miguel com os outros caras começa a fazer as investigações para ver o que está ocorrendo, né? Aprofundando um pouquinho mais na leitura, nós vamos perceber que, com tantos acontecimentos, descobre-se que há um plano maligno elaborado por um homem altamente inteligente, que é o Dr. QI. Também esse Dr. QI também é o dono da Pain Control, tá? Pain Control, se a gente fizesse uma tradução literal português, seria controle de dor. Tá? Então, nós temos aqui esse temido doutor, que por curiosidade nada mais é do que o professor Cardoso, tá? Ou seja, o diretor do Colégio Elite, né? Que ele vai ser descoberto aí mais do meio para o final do livro, né? E vai surpreender todo mundo. Então vamos avançar aqui. Aí eu vou ter aqui o Dr. Key. Qual era o plano dele? Era dominar a mente dos estudantes desaparecidos, utilizando uma pílula que era chamada Droga da Obediência. Tá? No decorrer da leitura surgem outros personagens, além do próprio Dr. QI, que são os detetives Andrade e Rubens, e o bioquímico
Mário Casperides, né, que esse é o inventor da droga, né, a droga da obediência. Bom, o detetive Andrade, né, ele acaba aí tendo um laço de amizade com o grupo Os Caras. Aí junto eles começam a investigar aqui todos os crimes para tentar solucionar esse mistério aí que ronda as escolas paulistas. No decorrer da história, né, o Chumbinho que se juntou ao grupo, ele começa a investigar o mistério. E aí ele acaba fingindo ser atingido pela droga, mas deixa aí para os colegas dele um código no banheiro, né, da parede. Ele deixa um código na parede do banheiro da escola, desculpa. E aí o restante do grupo, quando chega até, né, o banheiro e eles veem aquilo, eles acabam decifrando o código, que dizia que quem dava as drogas para os alunos era o Bino. Tá? Na história do livro, aí o Bino era chamado de oferecedor. Bom, dando prosseguimento, o Chumbinho então ele é levado para um lugar onde tem um monte de alunos hipnotizados pela droga, tá? Porque a droga acabava deixando eles meio que paralisados, ou então sob um efeito, né, que eles não conseguiam reagir. Mas mesmo assim, né, como o Chumbinho estava fingindo, ele consegue deixar aí outras mensagens para os seus colegas. E quando os caras veem tal mensagem, eles conseguem aí armar um plano para tirar Chumbinho dali, né, e em seguida descobrir quem que é o misterioso Dr. QI, que no início eu já disse para vocês. Tá? Depois de descobrir quem o Dr. QI é, né, na realidade ele é o diretor da escola, né, e aí o policial Andrade ele acaba prendendo, né, o Dr. QI, o professor Cardoso, né, e acaba também aí desmontando, né, a empresa dele, que é a Pen Control. E aí já mais pro final da história, né, quando ele acaba descobrindo e prendendo aí o Dr. QI, né, a história, né, volta tudo ao normal. E quem passa a tomar conta da direção do colégio é a Associação de Pais e Mestres, tá? Então, eles que assumem aqui a direção do Colégio Elite. Então, aqui é um resuminho básico da história, tá? Nós vamos discutir também um pouquinho mais, né, na nossa aula ao vivo. Eu tenho aqui o código, né, do grupo secreto, que era essa letra K na mão. Era assim que eles se comunicavam quando eles queriam ter a reunião, tá? E o interessante do livro é o seguinte, que tem uma mensagem por trás da história, né? Por mais que seja uma narrativa de aventura aí, com uma pitada policial, né? Qualquer mensagem que o Pedro Bandeira quis trazer pra gente, né? Que o doutor, que quando ele inventa essa droga, né, na verdade trata-se de uma fórmula para chegar a uma sociedade completamente obediente e que ninguém conteste nada, que ninguém desobedeça nem se revolte. Então seria uma droga, por isso que essa droga dá o nome do livro, a droga da obediência. Tá, então na realidade o que o Pedro Bandeira está querendo dizer pra gente? Que as pessoas precisam sim ter uma desobediência, mas uma desobediência saudável. As pessoas precisam, né, se colocar no seu papel de cidadão, questionar as coisas. As pessoas não podem simplesmente aceitar tudo de mão beijada. Pelo contrário, aquilo que você não concorda, você pode sim contestar. Aliás, deve contestar. E a outra crítica que ele faz aqui, com um certo tom de criticidade, que é até um pouco mais forte isso no livro, né, é que ele vem tratar sobre o uso de drogas, né, o mal que isso pode fazer para as pessoas, né, e consequentemente para a sociedade. Então o Pedro Bandeira ele vai tratar, né, desse laço de amizade entre, né, os adolescentes aí, entre as pessoas. Ele vai trazer esse papel aí contestador, né, que as pessoas devem contestar as coisas. Claro que, né, contestar mais com autonomia, contestar com uma certa criticidade. Não é simplesmente você só abrir uma crítica, sendo que você não tem nenhum embasamento para isso. Pelo contrário, você pode se colocar,
mas para isso você, né, dependendo onde você se coloca, você tem que ter um entendimento do assunto que será tratado. E aqui também, né, falar um pouquinho sobre o uso de droga na adolescência, que é um assunto muito importante, tá? Que as crianças fiquem longe disso, os adolescentes fiquem longe, porque isso não causa bem nenhum, né, a nenhum ser humano. E ele é muito, e os adolescentes, né, são muito vulneráveis aí ao uso de drogas. Então o Pedro Bandeira ele quer tratar desse assunto aqui, e por isso que ele é tão importante mesmo depois aí de 36 anos, né, que o Pedro Bandeira lançou. Então fica a dica, quem não leu, tá, espero que leia, tá, não só pela atividade que nós iremos fazer, mas porque é um livro muito interessante, vale a pena, uma leitura gostosa, tá, que flui rápido, tá, então fica aí como indicação para vocês. Tá, pessoal, então até a próxima e nós vamos nos falando na nossa aula ao vivo. Tchau, beijos e abraços.